Saúdo a todos vocês, queridos irmãos, que acompanham esta reflexão dominical. Nós continuamos com o Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículos 36, até o capítulo 10, versículo 8. Vamos ouvir com atenção. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12, dizendo-lhes: Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde andardes, proclamai: O reino dos céus está próximo. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Este evangelho tem três aspectos muito importantes. Primeiro, o chamado, a proposta do chamado. Jesus começa dizendo, diante das multidões, ao sentir-se com compaixão por todos eles, por toda aquela multidão, porque estavam como ovelhas sem pastor, Jesus começa dizendo: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Essa é a primeira coisa importante. Diante da realidade exigente, diante das demandas que são complexas, a proposta de Jesus é esta, para reflexão e para depois uma tomada de decisão. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E aí a consequência: quem envia os trabalhadores não somos nós. É Deus mesmo que chama e envia. E faz isso através da igreja. A igreja é que envia em missão, porque ela recebeu a missão. Então ela envia os discípulos de Cristo em missão. Logo na sequência, Jesus escolhe os 12 apóstolos, ou seja, a composição da igreja naquele momento. Os 12 apóstolos são aqueles que receberam a missão de evangelizar e de levar a boa nova do reino. Enumera os 12 apóstolos, com todos os nomes, incluindo Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Envia esses 12 apóstolos, dizendo-lhes: Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, ou seja, não é momento ainda de ir para fora, mas ide aos que estão perdidos da casa de Israel. E, evidentemente, ir aos que estão perdidos da casa de Israel, no povo de Deus, é ir na periferia. Aquelas pessoas que estavam jogadas, quem eram esses? Os leprosos, cegos, aleijados, os pobres, aquelas pessoas que não contavam na sociedade do povo de Deus. E aqui o princípio importante: o povo de Deus, desde o momento que Deus mesmo escolheu da escravidão do Egito e os libertou, se tornou um povo diferente, um povo onde não havia sofrimento, um povo onde os seus membros eram solidários, eram irmãos, eram parceiros, estavam próximos uns dos outros, ninguém passava necessidade. Esta é a grande utopia que a Boa Nova do Reino traz. Contudo, no tempo de Jesus, neste mesmo povo já haviam excluídos, já existia pessoas que estavam fora desse esquema de solidariedade, de participação. E Jesus então manda que os apóstolos se dirijam a estes, em primeiro lugar, mas do povo de Israel, porque o povo de Israel é um sinal importante
para a pregação do Evangelho depois. Ide a todos os que estão perdidos da casa de Israel, diz Jesus aos apóstolos. Este mandato de Jesus para ir até eles significa para nós hoje, amplamente, estarmos atentos para procurar aqueles que estão perdidos. Quem sabe a gente poderia se perguntar, tantos que estão perdidos dentro do próprio povo de Deus. Não tem mais orientação, não tem mais indicações boas, são pessoas que perderam os critérios, os valores, então nós temos que ir atrás destes. Evidentemente que a pregação do Evangelho é universal, vai para todas as pessoas, mas nós temos que constituir este corpo evangelizador com pessoas que temem a Deus, pessoas que cumprem a vontade de Deus, pessoas que se dedicam ao anúncio do Evangelho, não apenas simplesmente que escutam, que são consumidores da palavra de Deus, mas que são ativos, participantes e propagadores dessa mesma palavra.